Autoexistência de Deus. É isso mesmo. Hoje estaremos tratando de mais uma das disciplinas que compõem os fundamentos da fé cristã e tão importante é que saibamos de onde Deus veio, para onde ele vai, quem o sustenta, qual a origem, ele teve nascimento ou não, quem criou Deus, ele é composto de que tipo de matéria. Vamos observar alguns textos bíblicos e fazer algumas reflexões sobre essa tão importante e crucial disciplina, autoexistência de Deus. O texto está em Salmo 90, versículo 2, que está escrito assim: Antes que os montes nascessem e tu formasses a terra e o mundo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Primeira coisa que nós precisamos entender, Deus é eterno. Deus não é composto da mesma matéria nossa, porque nós somos criaturas. Tudo que existe neste mundo foi criado por Deus. Quem criou Deus? Na verdade, Deus é eterno. Ele vive num eterno presente. Vamos fazer algumas observações à luz desta verdade elucidativa. Algumas vezes as crianças nos perguntam: quem fez Deus? É muito comum as crianças perguntarem isso. A resposta mais clara é que Deus nunca precisou ser feito, porque ele sempre esteve lá. Deus nunca foi criado. Deus não tem uma origem. Deus é. Ele sempre existiu. Então, ele existe de uma maneira diferente de nós. Nós, criaturas suas, existimos em forma dependente, derivada, finita e frágil. Deus não. O nosso Criador existe em forma eterna, autossustentada, necessária, né? Deus é um ser necessário. Então, isto é, no sentido de que Deus não tem por sua eminência de sair da existência, como inversamente não temos em nós a faculdade de viver para sempre. Deus, ele vive no eterno presente, não é como nós que temos início, meio e fim. Isto é, nascemos, crescemos, nos tornamos maduros e ficamos velhos e morremos. Deus não. Deus é eterno. Isso é muito importante para nós. Então, nós necessariamente envelhecemos, morremos, porque a nossa presente matéria é essa. Não é? Consiste dessa declínio da vida. Né? Nós nascemos e a cada dia nós estamos mais perto da morte. Então, Deus não. Deus, ele é eterno. Isso é interessante. Então, Deus necessariamente continua para sempre imutável. Deus é imutável, ele não muda, ele permanece, porque a natureza eterna de Deus é assim. Então, Deus contém todos os atributos de forma moral infinita, de forma imutável, para sempre. Ele é eterno. Nós não, nós somos voláteis, nós mudamos, nós sofremos várias alterações ao longo da vida. Deus não, Deus é eterno. Então Deus é o Criador e, portanto, ele se distingue da sua criatura, que é finita. Ele é infinito, ele é eterno. A autoexistência de Deus é uma verdade básica. Você, como cristão, precisa compreender que Deus é autoexistente. Ele não precisa de nada para existir. Ele é Deus. Isso é importante. Então, quando Paulo estava pregando aos atenienses, no capítulo 17, lá no Areópago, ele falou uma frase muito interessante que eu vou ler para você. Ele disse assim, falando de Deus, que Deus, o Criador do mundo, não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todas as coisas da vida, respiração e tudo mais. Então, ele é o que cria todas as coisas, que dá vida, dá respiração, provisão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25. Então, Deus, na definição de Paulo, na definição paulina, ele é aquele que dá a vida, a respiração e tudo mais para as pessoas. Isso é importante. Então, os sacrifícios oferecidos aí no Velho Testamento e até hoje nas culturas antigas prestam um tipo de culto a Deus para lhe agradar, para tentar alimentar deuses ou alguma entidade, algum espírito, alguma coisa desse tipo nas religiões primitivas. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, ele não precisa de nada
para o agradar ou desagradar, ou para sustentar ou deixar de sustentar. Deus não fica com fome, Deus não fica cansado, Deus não fica de forma alguma com alteração na sua pessoa por conta do homem. Pelo contrário, o homem é que tem alterações na sua vida, no seu humor, na sua vida espiritual, financeira, conjugal, por conta de estar cultuando a Deus. Mas Deus não sofre alteração, porque Deus é imutável, ele é eterno. Isso é interessante. Vamos a alguns textos da Bíblia Sagrada para nós fazermos essa reflexão. Salmo 90, que nós lemos, do versículo de número 1 em diante. Olha o que está escrito. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Ou seja, Deus, ele vê várias gerações, todas as gerações. Antes que os montes nascessem, tu formasse a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Isso é interessante. De eternidade em eternidade, de geração em geração. Versículo 3. Tu reduzes o ser humano ao pó e dizes, voltem ao pó, filhos dos homens. Versículo 4. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Ou seja, Deus é eterno. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Outro texto muito, muito importante é o Salmo 102. Salmo 102, versículo de número 25 a 27. Olha que coisa ilustríssima. Em tempos remotos, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão, como vestes, como roupas os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Isto é, Deus permanece. O homem envelhece, o homem sofre alterações, o homem muda, o homem envelhece como roupas, mas Deus permanece. Os filhos dos homens são sepultados, morrem, mas Deus permanece. Deus é eterno. Ele é autoexistente. Isso é interessante. E o último texto para nós fazermos aqui a leitura está em Isaías 40, versículo de número 28. Olha o que está escrito. Será que você não sabe, nem ouviu que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Isso é, Deus não se cansa, Deus não se fadiga, porque Deus é eterno, autoexistente. Muito interessante. A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, os moços se exaustam, caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus não se cansa, Deus não dorme. Deus, ele é um ser que é autoexistente. Isso é sublime para mim e para a sua vida. Isso é maravilhoso. Autoexistência de Deus. Isso deve fazer uma diferença enorme para a nossa vida. Primeira diferença que deve fazer para nós é nós termos uma ação de humildade diante desse Deus, uma vez que ele é eterno e nós somos finitos. Segunda coisa que nós precisamos entender em relação a isso, não apenas a humildade, mas a reverência ao seu grandioso nome, ao seu poderio, uma vez que nós somos pó, e ao pó nós tornaremos. Deus sepulta todos os seus servos, porque todos eles são passageiros e ele é eterno. Por isso nós temos que responder a esse Deus eterno com muita reverência de fidelidade a ele. Terceira coisa que nós precisamos praticar quando nós entendemos Deus como um ser autoexistente. Precisamos obedecer a sua palavra, a sua vontade deve ser feita, cumprida, mediante essa grande e elucidada verdade, que ele é autoexistente. Precisamos obedecê-lo. E quarta coisa grandiosa, nós precisamos servir a esse Deus, propagando o seu nome, louvando ao seu nome, divulgando e testemunhando a grandeza desse Deus autoexistente e que vai passar de geração a geração e pelos séculos, e de eternidade a eternidade. Ele permanece Deus.
Os reis morrem, os governadores passam, as grandes potências mundiais caem, mas ele permanece de pé. Ele tem o governo, a autoridade de todos os tempos e em todas as épocas, porque ele é autoexistente. Ele sobrevive em todos os tempos, porque ele é Deus, ele é o Senhor. E para finalizar, Apocalipse, capítulo de número 4, versículo de número 10. Olha que texto fantástico para finalizarmos os nossos aqui argumentos a respeito da grandeza desse Deus. Os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, Deus Todo-Poderoso, de receber glória, honra, poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Precisamos celebrar, adorar, reconhecendo a grandeza desse Deus autoexistente. Que Deus abençoe a sua vida com esse estudo da palavra de Deus. Que você compartilhe com outras pessoas e nos ajude a divulgar o Santo Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida e até um próximo Escola Bíblica Logos. Que Deus abençoe sua vida.